Sejam bem-vindos, curiosos da noite, ao canal Mistérios Ocultos e Curiosidades Sombrias. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde a linha entre a realidade e o pesadelo se desfaz. Hoje, vamos desvendar as curiosidades macabras, fatos e histórias que a humanidade preferiria esquecer, mas que, de alguma forma, persistem nas sombras da nossa existência. Se você tem estômago forte e coragem para encarar o lado mais sombrio da história e da mente humana, fique conosco. Mas aviso, o que você está prestes a ouvir pode te deixar sem dormir por algumas noites. A Dança da Morte. Começamos nossa jornada macabra com um fenômeno que aterrorizou a Europa medieval, a Dança da Morte, ou Danse Macabre. Em um período assolado por pragas e guerras, a morte era uma presença constante e palpável. Artistas da época, em uma tentativa de lidar com o trauma e a inevitabilidade do fim, criaram representações visuais e literárias, onde a morte, personificada como um esqueleto ou uma figura cadavérica, convidava pessoas de todas as classes sociais, reis, papas, camponeses, para uma dança final. Essas obras não eram apenas um lembrete da mortalidade, mas também uma crítica social, mostrando que a morte não fazia distinção entre ricos e pobres, poderosos e humildes. Imagine a cena: esqueletos sorridentes, com seus ossos rangendo, arrastando os vivos para um baile eterno. O que isso nos diz sobre o medo e a aceitação da morte em tempos de desespero? Os médicos da peste. Se a Dança da Morte era uma representação artística, os médicos da peste eram uma realidade aterrorizante. Durante a peste negra, que dizimou milhões na Europa, surgiram figuras sinistras. Os médicos da peste. Eles usavam um traje peculiar e assustador, um casaco longo encerado, luvas, um chapéu de aba larga e, o mais icônico, uma máscara com um bico de pássaro preenchido com ervas aromáticas. Acreditava-se que essas ervas purificavam o ar e protegiam o médico da doença. No entanto, a imagem desses médicos, com seus bicos longos e olhos vazios, tornou-se um símbolo de desgraça e morte iminente. Eles eram os únicos que se atreviam a se aproximar dos doentes, mas sua presença muitas vezes significava o fim. O que você faria se visse uma figura dessas se aproximando da sua casa? A Síndrome de Cotard. Agora, vamos mergulhar nas profundezas da mente humana com uma condição psicológica tão rara quanto perturbadora: a Síndrome de Cotard, também conhecida como Síndrome do Cadáver Ambulante. Pessoas que sofrem dessa síndrome acreditam que estão mortas, que seus órgãos internos estão apodrecendo, que não têm sangue, ou até mesmo que não existem. Em casos extremos, podem acreditar que são imortais ou que perderam a alma. Essa condição, muitas vezes associada à depressão severa e outras doenças mentais, é um vislumbre aterrorizante de como a mente pode distorcer a realidade de forma tão radical. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que você é um cadáver. O que isso nos diz sobre a fragilidade da nossa percepção da realidade? O Museu Mütter. Se você é fascinado pelo macabro e pela história da medicina, o Museu Mütter, na Filadélfia, é um lugar que você precisa conhecer, ou talvez evitar, dependendo da sua sensibilidade. Este museu é uma coleção de anomalias médicas, espécimes patológicos, esqueletos, instrumentos cirúrgicos antigos e até mesmo o cérebro de Albert Einstein. Entre suas exposições mais famosas estão o Mulher-Sabão, um corpo que se transformou em sabão após ser enterrado em condições específicas, e o esqueleto de um gigante. O museu não é para os fracos de coração, mas oferece um vislumbre único e muitas vezes perturbador da história da medicina e das bizarrices do corpo humano. Você teria coragem de visitar este lugar? O culto de Thug. Viajando para a Índia do século XIX, encontramos uma das sociedades secretas mais temidas e brutais da história, os Thug. Dedicados à deusa Kali, esses assassinos rituais estrangulavam suas vítimas como oferendas, acreditando que estavam cumprindo um dever divino. Estima-se que os Thug tenham sido responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas ao longo de séculos, operando em segredo e se misturando à população. Sua crueldade e devoção cega a um propósito sombrio
os tornaram uma lenda aterrorizante. O que leva um grupo de pessoas a cometer atos tão hediondos em nome da fé, a maldição de Tutancâmon. Para finalizar nossa jornada, vamos ao Egito Antigo e à famosa maldição de Tutancâmon. Após a descoberta da tumba do faraó em 1922, uma série de mortes misteriosas se abateu sobre os membros da equipe de escavação e seus associados, desde picadas de mosquitos venenosos até doenças súbitas e inexplicáveis. A imprensa rapidamente atribuiu esses eventos a uma maldição lançada para proteger o descanso eterno do faraó. Embora a ciência tenha oferecido explicações mais racionais, o mistério e o fascínio em torno da maldição persistem até hoje. Seria apenas uma coincidência macabra ou há algo mais nas antigas maldições egípcias? E assim, chegamos ao fim de mais uma incursão pelas curiosidades macabras. A história da humanidade é repleta de fatos perturbadores, mistérios inexplicáveis e o lado sombrio da psique humana. Cada uma dessas histórias nos lembra que o mundo é muito mais complexo e assustador do que imaginamos. Se você se arrepiou com essas histórias, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam o macabro. Qual dessas curiosidades te deixou mais intrigado? Deixe seu comentário abaixo. E para não perder nenhuma de nossas próximas investigações sobre o oculto e o sombrio, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Afinal, as sombras estão sempre à espreita e você não vai querer perder o que elas nos revelarão a seguir. Até a próxima, e que seus pesadelos sejam doces. Ou não.